Glória a Deus, boa noite, que Deus venha te encontrar com muita paz, com muito amor, com muito carinho. Mais um dia da presença do Senhor, esperando os irmãos chegar aí para a glória de Deus, né? No Facebook, gostaria que você compartilhasse esse vídeo com os outros irmãos, com as pessoas da tua família. Amém? No Facebook nós estamos colocando também no YouTube, amém? No YouTube, eu gostaria que você, aí no YouTube, você entrasse ali, né, apertasse o sininho, ok? Se inscrevesse no canal, porque sempre que nós postarmos um vídeo vai estar para você. E logo logo nós estaremos diretamente do YouTube, porque do YouTube é melhor, né, para você visualizar, para você colocar no seu aparelho de TV, né, para você ver com a sua família. Não necessita ficar somente em um celular, dá para você jogar para a tua TV. A TV tem que ser Smart, né? TV Smart. Você joga para a sua TV, você tem comunidade de assistir com a sua família, aprender com a sua família, amém? Estarmos analisando a palavra do Senhor e vendo, né? Porque a palavra do Senhor se aprende, não se discute, né? Cada um tem os seus preceitos. Então temos que aprender a cada dia com a palavra de Deus. Nós temos no mundo, não sei se vocês sabem, no mundo nós temos mais de 22 mil religiões, entre seitas e religião. Seita não tem um número de adeptos, né, suficiente para se tornar uma religião. Então, entre seitas e religiões, nós temos 22 mil. E geralmente o que acontece? Os homens põem os seus preceitos, né? Põem os seus conhecimentos, põem as suas doutrinas, né? Coloca as suas filosofias. Mas nós entendemos o quê? Nós entendemos que não há um paralelo entre a Bíblia, né? A Bíblia foi escrita e ela foi direcionada para as nossas vidas. Muitas pessoas discutem, vejo muitas pessoas discutirem do Velho Testamento, do Novo Testamento, da lei, da graça. Eu particularmente, eu tenho a Bíblia como atemporal. Ela não tem um tempo. Porque Deus, ele fala, se ele quiser falar, ele vai falar no livro de Gênesis. Ele vai falar no livro de Juízes, ele vai falar usando quem ele quiser, né? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se Deus quiser falar com você sobre algum mandamento, querido, Deus fala do modo que ele quiser, não podemos censurar Deus, e nem criticá-lo, e nem dizer da forma que ele age ou não, né? Há muita discussão hoje sobre isso daí. Não, que está na graça, está na lei, está na lei, está na graça. Eu estou na Bíblia. E eu estou com Jesus. Amém? Eu estou com Jesus, amo Jesus. Não largo ele de jeito, maneira. E se você ler ali no livro de João, no capítulo 1, está escrito que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Cadê a Bíblia? A Bíblia se materializou e viveu entre nós, chamado Jesus. Amém? Agora, já pensou se Jesus virasse pela metade? Não, você só lei. Eu sou Jesus só de lei. Não. Jesus, ele nos deu a graça, não abateu a lei. A Bíblia continua sendo lida até hoje. É o best-seller mundial, é o livro mais vendido no mundo inteiro. E ela é completa com os livros do Velho, do Novo Testamento, porque o alicerce complementa as paredes. Amém? Então temos que aprender todas as coisas. Hoje nós estamos vendo, vamos ver sobre dons espirituais. Né? Começamos a ver na aula passada sobre os dons espirituais. Eu não consigo ler, né? Não consigo ler, por isso eu tenho meu fiel escudeiro aqui comigo, né? E ele vai ler sobre os dons que nós vimos para recapitular, amém? Ali atrás, no capítulo 12, né? Está escrito os dons espirituais. Nós vamos ver ali que se divide, como eu expliquei, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, né?
Vamos ver a escala dos dons que nós aprendemos na semana passada, ok? Vamos lá? Antes de estarmos lendo, o Francisco, ficou uma questão do Francisco na semana passada, que é assim: a paz, pastor, sabedoria seria o dom especial que abrange todos os dons, menos os dons de maravilha? Não. Não, Francisco, você está vendo aí, sabedoria, o dom de sabedoria na palavra, né? Sabedoria nas ações. O que completa o dom, nós vamos ver daqui a pouquinho. O que completa todos os dons, que engloba todos os dons, é um mandamento. Né? Não é dom, é um mandamento chamado amor. A qual o apóstolo Paulo ele diz, né, te dou um novo caminho, né, sob a excelência do amor. Então, através do amor, se obtém todos os dons espirituais. Amém? E todos os dons são importantes, irmão Francisco, na casa do Senhor. Seja ele o dom de língua, seja ele o dom da palavra, todos os dons se completam. Nós estamos vendo a igreja de Corintos, essas especificações do apóstolo Paulo. A igreja de Corintos era uma igreja completa de dons. Era uma igreja que tinha muitos dons. As pessoas eram muito usadas, nós vamos ver no capítulo 14, recomendações do apóstolo Paulo, né, falando da igreja, da maneira que deve ser utilizado. Então tinha todos os dons, só que eram usados de uma maneira meio, vamos dizer assim, bagunçada. E as coisas de Deus não são bagunçadas. E Deus, e através do apóstolo, ele começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, os dons no devido lugar, amém? Então a sabedoria é um dom englobado na palavra do Senhor, amém? É o dom da palavra, de sabedoria, a palavra de ciência, né? Que nós vimos na semana passada, os dons, né? Então a sabedoria é aquilo que almeja, que vamos dizer assim, que naquele momento Deus usa através desse dom para você discernir, para você chegar em um ponto, para você tomar uma decisão, entendeu? Então, coisas assim tremendas que eu expliquei até de Salomão, né? Se lembra das duas mães que tinha uma criança e Salomão, levaram até Salomão para julgar, que o Salomão julgava, e chegou até lá, ele mandou cortar a criança no meio. A mãe verdadeira falou, não pode ficar com a criança, falou para a outra. A outra, não, pode cortar no meio. Então, através da sabedoria, através daquela atitude, daquela palavra, ele não tinha lido em lugar nenhum isso daí. Foi um fato que não tinha acontecido. Por isso, a sabedoria é isso. Né? A sabedoria é para você tomar decisão através do Espírito Santo, ele te impulsiona, né? Para você tomar sabedoria, para te trazer clareza, né? Naquele momento. Como Salomão, ele administrou Israel de uma maneira excelente, elevou Israel de uma maneira tremenda, a ponto de a rainha de Sabá ir lá falar, olha, eu nunca vi reino de tal maneira, eu pensava que era do jeito, mas é muito mais do que eu pensava. Porque foi uma sabedoria de administração tremenda. Então a sabedoria engloba todos esses pontos. Amém? Amém. Só que a sabedoria não traz um dom que nós vamos ver, que é dom de visão. Já a sabedoria não apreende todos esses dons. Amém? Amor, né? Amém. Os dons começam a ser mencionados no versículo 8 do capítulo 12. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Palavra, tá vendo? Palavra de sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A palavra da ciência, nem palavra. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Aí é fé. Não é uma palavra de fé, é a fé. Amém? Os dons que englobam são a de sabedoria e de conhecimento. Amém? E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas,
repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, como corpo. Por isso a igreja é considerada o corpo, né? Por isso, dentro da igreja existe o dom de visão, existe o dom da palavra, né? O dom de ouvir, o dom dos sentidos, que nós vimos na semana passada também. Então engloba todas essas coisas. Hoje nós vamos ver especificamente, queria fechar este círculo hoje sobre a profecia, né? O dom de profecia. O dom de profecia é de profetizar, é de falar, como eu já disse, divide a palavra, profecia. Pro quer dizer, né, para frente, e fecia, palavra. É uma palavra grega, ok? Profecia, certo? Então, é uma palavra grega que compreende jogar para frente, palavras para frente. Agora vamos distinguir a vida de um profeta. Dentre os dons que era considerado assim essenciais, o profeta, ele não, entenda uma coisa, o profeta, ele não foi criado para pastorear. O profeta, ele anda ele vai onde Deus manda, e ele fala o que Deus manda. Hoje nós temos, antigamente havia o sacerdote. O sacerdote, ele tomava conta da casa do Senhor. E tinha os levitas, antigamente, ok? Levitas, sacerdote, profeta. Então, eram ofícios da casa. Então, o sacerdote, ele cuidava do sacerdócio, ele cuidava vamos dizer, da igreja, ele cuidava dos membros, ele cuidava. Os levitas eram auxiliares, vamos dizer, direto do sacerdote. Eles ensinavam as crianças, eles louvavam a Deus, eles glorificavam. Hoje em dia, muitas pessoas entendem errado isso daí. As pessoas entendem errado. Eu já escutei falar muito, olha, levita, tal nome, levita, tal nome, levita. Mas muitas pessoas não entendem o que é ser um levita. Às vezes o levita pensa que é só cantar. Só cantar. Ir na igreja, cantar e louvar, pegar a bolsinha e ir embora. Né? Muitos levitas pensam, o que é isso? Chegar na igreja, pôr o CD, cantar, pegar o CD, pôr na bolsa e ir embora. Não. Isso daí é cantor. Cantor. Porque levita hoje, para você entender, levita seria como um diácono hoje. O levita foi criado para cuidar da casa do Senhor, para limpar a casa do Senhor, para louvar o Senhor, para cuidar da casa do Senhor. Amém? O ofício era ficar na casa do Senhor, cuidando da casa de Deus. Ok? O levita é isso, é mal entendido hoje. Essa palavra se diz levita, levita, levita. Se for ver, não é levita, são cantores. E a maioria particular. Né? Cantam para si mesmo e tudo bem e tal. Não está pensando no recurso da casa do Senhor. Infelizmente, hoje nós vemos isso, né? Quantos e quantos cantores existem por aí. Que levita mesmo, até hoje, bem poucos. Levita é aquele que vai limpa os instrumentos, limpa o altar, cuida das coisas de Deus. Esse é levita. Ok? Sacerdote, cuidava da casa do Senhor. Profeta, ele cuidava das coisas de Deus. Era diretamente com o Senhor, buscando a presença do Senhor. Um dos ofícios mais difíceis é de profeta. Ser profeta, e eu falo isso pela própria pele, não é fácil. O profeta é julgado. O profeta, muitas vezes, ele fala e não vê a profecia se cumprir porque vai adiante, como Isaías, como Jeremias, como Abacuque, como muitos profetas do passado, Elias. Muitas profecias às vezes não realiza. E naquele momento
de vida, porque que nem Isaías, ele profetizou a vinda do Senhor Jesus, realmente ele não chegou a ver, mas ele profetizou e por isso ele foi morto, né? Então ser profeta e falar a verdade não é fácil, irmão, não é fácil não. Não é fácil, porque as pessoas recusam, e quando a gente fala, o profeta ele fala duro, porque o profeta ele tem a missão de exortar e denunciar o pecado, e muitas das pessoas hoje, dentro das igrejas, como no passado, hoje na graça, ou antigamente na lei, a mesma coisa, os profetas são ignorados, os profetas são judiados, os profetas muitas vezes falam a verdade, estão falando aquilo que Deus mandou, só que as pessoas dão risada, não acreditam, não creem, não querem sair do pecado, não querem sair das suas más ações, do engano. O profeta é elevado e Deus diz, olha, isso, se conserte. Né? No Velho Testamento, o último profeta do Velho Testamento foi João Batista, o último profeta do Velho Testamento. Amém? Também foi morto por quê? Porque denunciou o pecado. E não aceitam o pecado, não aceitam. Até hoje é a mesma coisa. Tem pessoas que preferem sair das igrejas do que se consertar. Ou estou errado? Está errado, Felipe? Eu já vi, nesse tempo que eu estou, muitas pessoas passando nas igrejas. Passando nas igrejas, procurando uma igreja que aceita o pecado dele. Camarada está em adultério, não pode pregar sobre adultério. Senão o camarada vai falar, não, tá me perseguindo, está falando de mim. O camarada está torto, está com a vida torta, na hora que o profeta fala, é que o profeta sabe a minha vida, que olha, está falando, está me apontando, está me recriminando. É mais fácil falar, está recriminando, está me apontando, vou falar, poxa, eu estou errado, eu preciso me consertar. É isso que precisa verdadeiramente nas igrejas hoje, porque a igreja, muitas igrejas têm se corrompido, muitas igrejas têm deixado o pecado entrar por falta de profeta, e muitas vezes tem até profeta, mas tem medo de falar. Quantos e quantos pastores, quantos e quantas pessoas por aí aceitam o pecado para não perder membro? Profeta não aceita essas coisas. Eu prefiro falar a verdade, perder membro, mas um dia chegar lá em cima e não ser recriminado por Jesus. Porque um dia Jesus vai cobrar. Vai cobrar dessa gente, e vai cobrar dos profetas, vai cobrar dos pastores. Pode ter certeza disso. O pastor vai chegar lá em cima, Jesus vai falar, cadê tuas ovelhas? Me apresenta tuas ovelhas. Já pensou o pastor apresentar um monte de ovelha em pecado que vai tudo para o inferno? Querido, nós pastores, profetas, tem uma missão muito grande, principalmente profeta, de reconstruir caráter. Reconstruir caráter. Então, três dons indispensáveis na vida do profeta. Indispensáveis. O profeta ele tem que ter o dom de quê? De visão. Deus tem que mostrar as coisas para ele. Ele tem que ter o dom de discernimento de espírito, discernimento de palavra. E outro que é indispensável é a palavra de ciência, a palavra de sabedoria. A palavra de ciência, ela é aquela que, como nós vimos, que ela é estudada, né? Ela é estudada. Como tem muitos profetas por aí profetizando coisas que estão fora da palavra. Uma profecia não pode ir contra a palavra, que a palavra é a maior profecia que tem. Amém? Então o profeta ele tem que conhecer a palavra, ter a visão de Deus, saber como Deus está falando,
entender o que Deus está falando, se basear na palavra, para entregar uma revelação e entregar uma profecia. Amém? Há um discernimento, há um dom que o profeta tem também. Um profeta ele tem esse dom, mas é um dom embutido, que é o dom de discernimento de sonhos. O profeta tem sonhos e ele discerne os sonhos. Hoje em dia que nós vemos muitas pessoas têm sonhos nas igrejas, tem profetas que têm sonhos chega e não sabe o que quer dizer o sonho. Deus ele não faz as coisas pela metade. Então nós temos que ter o discernimento do sonho, ok? Exemplo, José. O faraó falou para ele, não foi? E ele olha das 7 vacas, contou das 7 espigas, e ele teve o discernimento. Isso que é importante. Outro que teve discernimento, quem que foi? Daniel. Daniel ele teve o discernimento do sonho de Nabucodonosor. E Daniel ainda foi um pouco além. Daniel ainda foi um pouquinho além. Porque além dele ter o discernimento, ele teve o sonho. Presta atenção na palavra que você vai ver. Nabucodonosor teve o sonho, só que ele não revelou que sonho era. Foi mais difícil o sonho de Daniel do que de José. Porque ele não sabia o sonho que o Nabucodonosor tinha sonhado e ele orou. E Deus revelou o sonho e o discernimento. Entendeu? Então o profeta ele tem que ter esses talentos. Jeremias, Deus mostrava muitas visões para ele. Amém? Mostrava muitas visões para Jeremias. Sonhos. E muitas vezes Deus falava na hora, usava a boca dele. Às vezes não tem nem sonho e nem visão. Naquele momento Deus toma, que nem Deus disse para ele, abre a tua boca que eu vou falar por ti. Muitas vezes ele estava diante do rei, ele abria a boca e Deus falava. Só que aí está o problema, não falava o que queria ouvir. Por isso ele foi para o calabouço, por isso sofreu. Né? Vemos profetas que foram presos por falar a verdade, vemos Mica, vemos tantos profetas que sofreram e até hoje sofrem. Ah, vou sair daquela igreja lá porque o pastor está me recriminando. Aí eu não vou mais para a igreja porque o pastor está falando mal de mim. Sabe por que o pastor está falando mal de você? Sabe por que o pastor está te recriminando? Porque o pastor te ama. Tá? Porque o profeta te ama. Porque primeiramente Deus te ama. Porque se ele não te amasse, ele deixava você caminhar na mentira. Deixava você caminhar no engano. Lavava as mãos, ó. Faz o que você quer, fica aí. Mas é melhor. Eu creio assim. E sempre foi assim. Eu prefiro uma verdade dura do que uma mentira de engano. Eu não vou mentir para você ficar na igreja. Eu não vou mentir para ninguém ficar na igreja. Se eu tiver que falar a verdade, vai ser a verdade. O que Deus mandar falar, eu vou falar. Doa a quem doer. Porque o meu negócio é com Deus e não com o homem. Importa agradar a Ele, não o homem. É assim que o profeta tem que ser. Profeta, se prepara. Porque se Deus te chamou, muitas vezes Deus vai requerer, porque quem é muito dado, muito é requerido. Amém? Se Deus te deu os dons, se Deus quer te usar, muitas das vezes você vai ter que abdicar de muitas coisas. Você vai ter que abdicar de muitas coisas para servir a Deus. Colocar a Deus como centro de todas as coisas da tua vida.
Amém? Amém. O Francisco fez uma pergunta assim: Pastor, o diabo também dá sonhos para os crentes em Cristo? Oi? Se o diabo também dá sonhos para os crentes. Para crente? Não, geralmente não é essa permissão. Porque o que acontece? Quando a pessoa está verdadeiramente na presença do Senhor, que eu falei, o anjo acampa do lado. Né? Como diz ali no Salmo 34, versículo 7, né, irmão? Está escrito lá que o anjo do Senhor se acampa a teu lado. E quando o anjo está do teu lado, o inimigo não vai poder chegar. Amém? Enquanto o Espírito Santo estiver sobre a tua vida, não vai poder chegar. Ok? Nós temos que entender esse propósito. Deus muitas vezes até permite uns sonhos atribulados para alertar os crentes. Deus permite muitas vezes os sonhos que a pessoa acorda, nossa, para alertar, para tirar de caminho errado, ok? Para estar na presença do Senhor. É que eu falo, é importante nós estarmos cheios do Espírito Santo e você saber que os sonhos são de Deus. Quando você está com Deus, os sonhos são de Deus. Pode perceber, Nabucodonosor, ele não estava na presença, ele servia outros deuses. Mas você pode ver várias vezes na Bíblia, não vou abrir agora, mas você vê muitas vezes na Bíblia Deus falando, eu vou usar o meu servo. Eu vou dar o sonho para o meu servo, por exemplo. Por quê? Porque Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. Faraó. Faraó ele servia inúmeros deuses. Mas o sonho quem deu para ele, quem foi? Foi Deus. Deus que endureceu o coração também. Deus endureceu o coração de Faraó, de Ramsés, né? Então, Deus, ele trabalha nos corações. O coração do rei está na mão de Deus e ele pende para o lado que quer. Amém? O diabo, ele usa as pessoas, ele coisa as pessoas com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. E é que eu falei, analisar as palavras, analisar o que Deus faz. Amém? Há uma coisa que muitas das vezes a gente vê nas igrejas, e Paulo ele recomenda que nem profetas, o espírito da profecia, existe o espírito da profecia. Se não me engano, está no capítulo 14. Vê no capítulo 14. Sim, o dom da profecia, o espírito é superior ao das línguas que falam. Exatamente. Continua. No capítulo 14 de 1 Coríntios, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E ao Espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Amém. Tem pessoas que, infelizmente, eu já escutei pessoas falando assim, não é para falar língua estranha. No Espírito Santo não fala. Olha o que Paulo está dizendo. Eu quero que fale a língua estranha, porque através das línguas estranhas, Deus está usando. A pessoa é edificada, sim. Não está falando aos homens, está falando direto a Deus. E quando a pessoa se recusa a falar em língua estranha, que Deus toca, o Espírito Santo toca, a pessoa fecha a boca, não vou falar, muitas vezes a pessoa que está do lado deixa de ser abençoada. Porque quando ela está falando, há unção sobre a vida dela. E Deus muitas vezes está falando, o Espírito Santo está falando para Deus, intercedendo para Deus acerca daquela pessoa que está do lado. Por isso está escrito que fala direto para Deus. Amém? A profecia foi o que eu falei agora. O profeta é para exortar, para consolar e edificar. A palavra serve para isso.
esses 3 pontos. Se a palavra não exortar, se a palavra não consolar e não edificar, não é uma palavra completa. Se Deus não der um puxão de orelha, se Deus não ter consolar o teu coração, você sair consolado e aprender, edificar e aprender. Você vai no culto, alguma coisa você sempre aprende. Uma palavra cheia, uma palavra gostosa, é isso, completa. Amém? E a palavra de profecia é essa daí. Amém? E Deus usa para falar. Amém. A gente está continuando. A Lourdes perguntou, pastor, o que é preciso para ter discernimento de sonhos e da palavra? Precisa usar os dons. A gente se recusa a usar, irmã Lourdes. Nós temos dons. E tem pessoa que é assim, tem o dom, por exemplo, tem o dom de línguas. E não quer falar em língua. A matemática foi o que eu falei a semana passada, sempre mais e mais. Ou menos e menos. Então o que acontece? Quanto você mais usa, mais você tem. Quanto menos você usar, menos você vai ter. O dom não está limitado a uma pessoa. O dom não está limitado ao pastor, ao profeta, não. Os dons espirituais, quem dá é Deus. E Ele sabe como usar. A pessoa não se limita, o dom vai ficar enterrado. Não vai evoluir. Usa uma recomendação que eu sempre dou, e falo para você, irmão, usa os dons que Deus te deu. Porque Deus sempre vai colocando mais. Até você chegar nesse discernimento de sonhos. Amém? Porque é um complemento do Espírito Santo. Então, você usa o que você tem. Você lembra aquele dos dons, dos talentos que eu falei? Que um enterrou. E Deus serve o mal. Eu te dei o dom para edificação e você não está usando. Outros pegou o dom e colocou, foi exemplo, colocou no banco e multiplicou. Amém? Então você pega teu dom, o banco é a igreja. Você pega os dons e usa na igreja. Que Deus vai te multiplicar. Quando você menos perceber, Deus vai estar te usando. E outra, a recomendação, né, que está em Coríntios 13, é o amor, que foi lido a semana passada. É o amor, através do amor. Ame as almas, chore pelas almas. Amém? Hoje o que destrói muitas igrejas é uma coisa chamada fofoca. Amém? Não vem dizer que as pessoas que fofocam têm amor. Amém? Então, evite essas coisas. Estou falando com quem está assistindo, amém? E vai assistir. Então, querido, evite de falar das pessoas. Ajude quem você puder. Estenda as mãos para quem você puder. Se você não puder ajudar, não derrube. Não derrube. Porque uma palavra pode derrubar uma pessoa. Amém? Então, presta atenção. Ame as pessoas. Foi o que eu falei. Amar também, no caso de profeta, de pastores, amar não significa passar a mão na cabeça. Amar significa falar a verdade. Amém? Amém. Continuando no verso 5 do capítulo 14. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizes, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete-a, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cira, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Amém. Porque estareis como que falando ao ar. Amém.
Se eu começar a bater aqui, ó, bater, pegar aí, aleatoriamente ninguém vai entender nada. O que a gente procura, o que Paulo está dizendo é dessa maneira. A pessoa, ela fala em línguas estranhas. É recomendável falar em línguas estranhas. Mas não sei se você já viu ou presenciou. Às vezes na igreja tem pessoas que vêm, abraça, quando podia abraçar, né? Segura na mão e fica falando em línguas estranhas. Língua, fala, mas não transmite nenhum recado. Não fala nenhuma palavra que a pessoa possa entender. A pessoa vira as costas, não entendeu nada, a pessoa não vai saber de nada. Amém? Então, o mistério é esse. O profeta, ele tem que falar a palavra. Olha, se conserte, ou Deus está te curando, ou Deus está fazendo para que a pessoa entenda. Se eu for, como está na palavra, chegar numa pessoa e ficar falando línguas estranhas, mesma coisa hoje. Se eu chegar aqui e ligasse a live, e você estivesse aí do outro lado, e eu começasse a falar línguas estranhas, glória a Deus, tem uma unção gloriosa, tudo tal. Mas que proveito teria? Você não ia entender nada. Assim é na igreja. Então as pessoas têm que entender isso. Quando as pessoas chegarem, né, para abraçar, para falar, que Deus venha trazer palavras na tua boca, que Deus venha trazer palavras de edificação, de comunhão. Amém? A línguas, como eu disse, fala direto para Deus. É um mistério com Deus. E é gostoso. Quem é batizado, selado com o Espírito Santo, sabe disso. Amém? Para a glória de Deus. Tem pessoas que falam, poxa, mas eu estou tanto tempo na igreja, eu queria ter o dom de línguas. Mas, querido, às vezes Deus não quer te dar aquele dom de línguas. Deus te deu outro dom. Então usa o que Deus te deu. Amém? Não significa, também tem essa. Muitas pessoas que chegam na igreja, olha, é selado com o Espírito Santo e, presta atenção, eles é selado com o Espírito Santo e falam em outras línguas. Ok? A pessoa batizada com o Espírito Santo não tem obrigação de falar em outras línguas. E não significa que ela não seja batizada. Amém? Falar em línguas é dom. Não é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então temos que entender essas coisas aí, porque Deus ele vem falar nos nossos corações. E Deus quer entrar na nossa vida e mudar a nossa história. Amém? E Deus quer levantar profetas, levantar pessoas para edificar, para falar, para consertar, para colocar pessoas de pé, para falar de Deus. Amém? Para trazer recados, para falar coisas impressionantes de Deus na vida das pessoas, trazer o sobrenatural. A igreja precisa ser renovada pelos dons espirituais. E quantas pessoas estão enterrando seus dons dentro das igrejas? Hoje em dia é muito raro você ver pessoas falando em língua, entregando recado, fazendo coisas. As pessoas estão mais, se reprimiram, estão reprimindo o Espírito Santo. Através de uma palavra pode-se salvar uma vida. Então Deus, ele quer usar as pessoas, Deus quer usar os profetas, Deus quer levantar profetas. Uma geração, agora nós estamos vivendo uma geração que precisa de profetas. Uma geração que precisa ser levantado profetas, precisa ser levantado pessoas, de homens e mulheres de Deus com coragem. Isso se reflete em todos os lugares. Irmão, se você está num lugar e você está vendo coisa errada, fale. Deus te deu boca, Deus te deu sabedoria e instrução. Não é verdade? Quantas pessoas aceitando o engano, aceitando o errado? É tempo
tempo e hora de os profetas serem levantados nessa terra. Hoje, graças a Deus, estou falando de novo, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro, porque o povo está descobrindo a verdade. A verdade. Teve uma época no passado, na Inquisição, que era proibido ter Bíblia em casa, não podia ler a Bíblia, porque se descobrisse a verdade ia sair. Então era pecado, diziam que ler a Bíblia era pecado e a pessoa ficava louca. Porque quando se lê a Bíblia, se lê, é impossível você não conhecer a verdade. Amém? E Deus está levantando homens e mulheres com coragem hoje, profetas de Deus, para denunciar o pecado, para não aceitar o erro, para não aceitar as coisas erradas. Ah, é errada, mas tudo bem não. Tudo bem nada. O que é errado, o que é certo. Temos que entender esse propósito. E só você entende quando você conhece a Bíblia. Quem conhece Jesus, na época de Jesus não foi diferente. Jesus pegou vários tipos de doutrina. Fariseus, saduceus, balaíns, pegou vários tipos de religião da época, vários tipos de, como eu disse, hoje tem 22 mil. E olha que estão inventando mais. Né? Estão inventando muito mais. Nós não podemos aceitar. Meu negócio não é religião, meu negócio é Jesus. Né? Um profeta é assim. Não pode aceitar. Moisés ele não aceitou. Quando na hora que ele vivia no Egito, cultuava outros deuses, não é? Aprendeu todas as coisas de outros deuses, as histórias. E quando ele descobriu a verdade, ele não aceitou mais. Então nós temos que ver a realidade da palavra, viver a palavra. Não adianta inventar historinha, fábulas e tantas coisas. Hoje em dia tal de fábulas isso, é aquilo outro, eu acho aquilo, é aquilo lá. Não, senhor. Não, senhor, a palavra está aqui, ela não se contradiz. Não se contradiz de forma nenhuma. A gente escuta cada coisa hoje em dia que só pela misericórdia de Deus. Crente sendo levado a engano. Crente retornando ao passado. Crente voltando para outro tipo de religião. Desculpa, mas não conheceram verdadeiramente Jesus. Porque quem conhece Jesus não volta. Não volta. Quem conhece verdadeiramente Jesus e a sua palavra, querido, não tem como voltar. Eu amo a palavra de Deus, como disse. Eu queria poder estudar muito mais, eu queria poder ler muito mais. Mas Deus não me deu, por enquanto, isso daí. Mas uma coisa Deus me deu. Sabedoria. Deus me deu inteligência. E eu estou falando com pessoas inteligentes, estou falando com pessoas sábias, pessoas que sabem onde quer chegar. Por isso, deixa Deus limpar os nossos corações, deixa Deus te usar. Verdadeiramente, Deus quer mudar a tua família, mudar a tua história. Seja um profeta dentro da tua casa. Profetiza para a tua família. Profetiza para os teus amigos. Profetiza porque Deus vai realizar e honrar a tua palavra. Quando você está na presença de Deus, querido, entenda isso que eu vou falar agora. Quando um profeta abre a boca, mesmo que Deus não tenha falado, Deus honra. Mas pastor, Deus honra. Deus honra a palavra do profeta. Mas onde está escrito? Onde que está escrito? Elias. Leia a história de Elias, você vai ver só. Deus não mandou ele falar. Ele foi e falou. E Deus foi e assinou embaixo. Deus honra a palavra do profeta.
quando o profeta está na presença do Senhor. Amém? Deus, Ele é fiel. E grandes coisas Ele vai fazer. Use os dons que Deus te deu. Use o talento que Deus te deu. Não enterre esses talentos. Seja um profeta na casa do Senhor. Seja um profeta onde você for. Seja um profeta, olha, porque Deus quer te levantar. Não seja como no passado. Muitos recusavam ser profeta. Mas depois que sentia a unção de profeta, a glória do profeta, o espírito da profecia, meu irmão, Isaías estava estudando para ser sacerdote. Jeremias queria ser sacerdote. Mas quando Deus o chama para profeta, quando Deus chama, querido, Deus teve que pegar Isaías e levar até o trono para mostrar para ele. Falar, olha, eu quero que você seja profeta. A vida de Isaías mudou, queimou a língua dele. Interessante, né? Isaías estudando para profeta, para sacerdote. O pai dele era Amós, profeta, conhecia a palavra. Mas me fala uma coisa, ele estava dentro da igreja ou não estava, de hoje em dia? Estava, né? Mas e a palavra da boca dele? Tem os lábios impuros. Deus foi e queimou Catenaz. Aonde está o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Amém, amado? Entenda o que eu estou falando. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Quantas pessoas estão dentro das igrejas com os lábios impuros? Deus quer mudar a tua vida. Deus vai mudar o teu ministério. Deus vai te levantar como homem e mulher de Deus, tremendo na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Quando o profeta chegava em um lugar, todos temiam. Todos temiam. Porque o profeta era temido. Onde ele chegava, as coisas se consertavam. E assim tem que ser um profeta, continuando a ser hoje, para a glória do Senhor. Amém? Deus, Ele é fiel e vai fazer coisas tremendas. Estamos aí, já quase 9 horas, é 9 horas já? Felipe? Sim. 9 horas já? Já 1 hora, né? Nós não queremos passar para não cansar você. Amém? Então aprendemos hoje sobre profetas, profecias. Então seja um profeta na presença do Senhor. Use os dons que te deu. Use os dons que Deus te colocou. Você vai ver que Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai acrescentar a cada dia mais dons na tua história. E os dons não param. Amém? Os dons não param na nossa vida para a glória do Senhor. E eu quero deixar essa pergunta para você. O irmão Francisco ganhou uma caneca, né? Irmão Francisco, domingo para estar levando tua caneca para a glória do Senhor. E eu queria deixar uma pergunta para você, né? Para a glória de Deus, que Deus venha trazer no teu coração essa pergunta, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é fiel. Deixar essa perguntinha no teu coração para você entender, buscar, ler, ok? E entrar na presença do Senhor. Vou deixar uma pergunta para você. Será que você é capaz de responder essa pergunta? Eu gostaria que você deixasse nos comentários, né? Tanto ali do YouTube quanto do Facebook também, ok? Nós vamos estar uma pergunta simples, uma pergunta bem simples, bem fácil de responder, ok? Vamos lá. Quais foram os 3 primeiros reis de Israel? Simples. Amém? Quem foi o primeiro 3 reis de Israel? Ok? Simples, simples de tudo. Deixa aí.
a tua resposta, amém? Que nós vamos estar vendo na semana que vem. Para a glória do Senhor, segunda-feira estaremos de volta. Domingo nós teremos um culto maravilhoso lá em Santa Isabel. Venha receber uma palavra profética na tua vida, amém? Às 19 horas, lá em Santa Isabel, na rua Padre Leônidas da Silva, número 701, e às 18 horas aqui em Arujá, amém? Todos estão convidados na rua Maranhão 498, aqui na Rua da Feira, em Arujá. Nós estamos esperando você com as portas abertas para a glória do Senhor, para um culto maravilhoso na presença do Senhor, amém? Mais uma vez eu vou te pedir, compartilhe esse vídeo no Facebook, amém? Se inscreva lá para divulgar o canal, passe para outras pessoas, esse vídeo já vai estar sendo postado lá, amém? Para outras pessoas, evangelize, aproveita agora, irmão, amém? Toque o sininho lá no YouTube, quando cair o vídeo já vai bater lá para você. Não esqueça de fazer isso, que é muito importante, porque é um modo de evangelizar, amém? É um modo de fazer o canal chegar mais longe, outras pessoas poderem ouvir a palavra de Deus, amém? Para a glória do Senhor. Eu quero me despedir de você nessa noite, deixando um abraço, deixando para você um beijo no teu coração, e peço as orações dos irmãos sobre esse canal, sobre esse estudo, que Deus venha acrescentar a cada dia sobre nós, sobre a nossa vida, para a glória do Senhor. Senhor, abençoa cada lar, abençoa cada vida. Como profeta, eu determino a vitória, determino a cura, determino a unção sobre cada lar, sobre cada vida, para a glória do teu poderoso e santo nome, no nome de Jesus. Que Deus abençoe teu coração, para a glória de Deus.